Ele era um professor criativo e falava sobre a vida e sobre as coisas que as pessoas podiam ver ao seu redor: pássaros no ar, lírios no campo. Ele era bastante visual, capaz de falar sobre um lavrador a caminho do trabalho ou um semeador e suas sementes, e as pessoas podiam ver os ensinamentos nas suas mentes. Mas eram ensinamentos bastante autoritários, e ele era capaz de dizer às pessoas: vocês ouviram de outra forma, mas eu estou dizendo para vocês. E havia uma certa autoridade naquilo que Jesus dizia. Era bastante simples, e todos podiam entendê-lo. É claro que aí está o segredo dos ensinamentos de Jesus. Eram tão simples que até uma criança poderia entendê-los, e tão profundos que até o mais sábio dos homens não o dispensaria. Me parece que os ensinamentos de Jesus eram como explosivos com longos, longos fusíveis. Você começa a pensar, e pensa mais um pouco, e eis que de repente ele explode, com longos e maravilhosos poderes. Um dos aspectos dos ensinamentos de Jesus, que é bastante diferente do que temos hoje, é que eram bastante dirigidos. Não eram ensinamentos do tipo despojado, silencioso, reflexivo de tantos psicólogos e psiquiatras que nos coloca sentados em grupos para compartilhar nossa ignorância. Jesus costumava dizer às pessoas o que elas deveriam fazer. Observe as palavras: vão, preguem, façam, rezem, perdoem. São todos verbos de ação nos dando instruções para viver. E uma última coisa que eu gostaria de mencionar é que os ensinamentos de Jesus eram tão práticos e tinham a ver com o aqui e agora. Não eram coisas que iriam gerar benefícios após a morte, ou coisas que iriam fazer toda a diferença a médio ou a longo prazo. Apesar de tais coisas estarem inclusas nesses ensinamentos, mas envolviam coisas do tipo como viver a sua vida na Terra agora, com vizinhos difíceis, com pessoas que são chatas por terem autoridade sobre você, ou então como você lidar com a vida tendo baixa renda, ou como conseguir se manter quando se está desempregado. O milagre dos ensinamentos de Jesus é que em todas as gerações, todos os acharam muito práticos. Ao longo da série, temos mostrado uma nova visão dos ensinamentos de Jesus. Me parece que seus ensinamentos estão em 5 categorias. Primeiramente, os ensinamentos sobre Deus. E assim Jesus apresentou uma abordagem inteiramente nova. Em seguida, ele nos ensinou sobre a nós mesmos e como nos relacionamos com outras pessoas, e como nós seguimos com as nossas próprias vidas. Depois, ele nos falou sobre o reino de Deus e o seu significado real. Em quarto lugar, nos falou sobre uma nova vida e como poderíamos tê-la com novas experiências. E, finalmente, nos contou sobre os pecados e a salvação. Vamos pensar no primeiro aspecto. O que ele poderia ter ensinado sobre Deus? Bem, é claro que pelo tempo as pessoas ficam sabendo da existência de Deus e falam de coisas diversas sobre ele, que o deixaram conhecido como juiz, criador, provedor, e aquele que viria nos ameaçar caso fôssemos maus, etc. Mas Jesus apresentou 3 novos aspectos à ideia da figura de Deus. Primeiramente, ele levou até as pessoas comuns o conceito de que Deus foi o Pai, um Pai amável. Era costume dizer no mundo antigo que existiam 99 nomes diferentes para Deus. Mas Jesus nos trouxe o 100º novo nome. Ele chamou o Deus de Pai, e não apenas Pai. A exata palavra que ele usou do aramaico para o grego foi Abba, que representava a figura mais próxima e amigável da família. E por diversas vezes, Jesus nos contou sobre nosso Pai. E os cristãos desde então podem dizer: Pai nosso, que estais no céu. Em segundo lugar, ele nos falou que a natureza de Deus era de amor, que Deus olharia por nós. Ele cuidaria de nós com amor, mesmo sendo bons ou maus, Deus nos responderia e ele realmente nos amava. O terceiro aspecto falava que Deus é bom. Claro que quase todos sabiam que Deus é bom, mas ele enfatizava o fato que a bondade de Deus poderia ser encontrada em nossa vida e que também seria possível que nós fôssemos bons e que Deus queria que nós compartilhássemos a sua bondade. Consequentemente, se nos afastássemos de Deus, seria como um filho que estivesse longe de casa ou um carneiro perdido longe do rebanho. Aqui na Palestina, os carneiros desenvolvem uma relação muito próxima e pessoal com o pastor, diferente dos enormes rebanhos da Austrália.
Então Deus disse que se nos afastássemos dele, seria como um carneiro que Deus havia perdido. Então Jesus nos ensinou sobre Deus, um Pai amoroso, que cuidava de nós, mesmo quando longe dele. E quando Jesus encontrou uma pedra apropriada, ele sentou-se com suas costas viradas para o vento e se dirigiu à imensa multidão, e falou em uma das mais marcantes coleções de ditos já registrada na humanidade. Ele nunca esqueceu. Ele disse: Felizes de vocês que são pobres de espírito, pois vocês herdarão a terra. Felizes de vocês que têm a mente humilde e pura, pois vocês verão Deus. E ele falou sobre a natureza dessa alegria que nós teríamos. Depois refletiu sobre as doutrinas do Antigo Testamento e disse: Já ouviram o que foi dito? E então listou algumas coisas. O adultério, por exemplo. Já ouviram o mandamento: Não cometerás adultério. Mas eu vos digo: nem olhem para uma mulher com luxúria, pois já estarão cometendo adultério no coração. Falou ainda em como devemos controlar nossa raiva e como a raiva deve ser propriamente expressada, sobre o adultério e também sobre o divórcio. Ele levantou a questão de viver alimentando o sentimento de vingança contra outras pessoas e o que isso causa em nós, e levantou de forma positiva a questão de amar aquelas pessoas que usam você com malícia e cuidar do próximo. Depois, de maneira esplendorosa, ele ensinou as pessoas a rezar, dizendo: Pai nosso que estais no céu, bendito seja vosso nome. E após a reza, ele falou sobre o jejum e de como cumprir nossas obrigações em silêncio, para nós mesmos, em segredo, pois Deus sempre vê, entende e compreende o que estamos fazendo. E depois, de forma magnífica, ele nos falou sobre a ansiedade e a preocupação, principalmente sobre posses e objetos, sobre rendas, roupas, comida e bebida, e como nós parecemos como flores no campo. Confie que Deus retribuirá. E ele finalmente concluiu dizendo que nós deveríamos construir nossa vida com cuidado, sobre bases sólidas. E posso visualizá-lo contando a história de duas casas construídas lado a lado. Uma construída sobre fundação de areia e a outra construída sobre pedras. E ele disse, quando o vento soprou e veio com a chuva e molhou tudo, essa casa construída na areia desabou. Mas aquela sobre as pedras continuou de pé. Então, disse ele, as pessoas que seguem os meus ensinamentos são as que não apenas os conhecem, mas o concretizam. O terceiro tópico que Jesus ensinou foi sobre o reino de Deus. Em boa parte de seu ensinamento sobre tal tópico, ele usou muitas parábolas e fábulas para passar as grandes verdades espirituais. A história do semeador, cujas sementes foram jogadas em 3 tipos diferentes de solos, sempre foi muito conhecida pelos seus ouvintes. Jesus disse que o reino de Deus era como um homem que saiu para o campo e espalhou algumas sementes. Algumas das sementes caíram sobre pedras, e já que não havia nenhuma camada de terra, elas logo secaram e morreram. Outras caíram no solo de espinhos, e apesar de terem germinado e começado a crescer, foram logo sufocadas pelos espinhos que cresciam ao seu redor e morreram. O terceiro tipo de solo onde as sementes caíram era um bom solo. Havia bastante água e terra, e as sementes foram capazes de germinar e crescer fortes e produzir uma bela colheita. Os discípulos pediram a Jesus que explicasse essa parábola para eles. O ponto que Jesus queria chegar era que apenas aqueles que realmente querem servi-lo e estão dispostos a usar o tempo para conseguir uma boa fundação farão parte do reino de Deus. Esse ensinamento sobre o reino de Deus era central a todos os ensinamentos de Jesus. Mateus, como um bom judeu, evitava usar a palavra Deus e preferiu se referir ao reino dos céus.
Jesus falou sobre o reino de Deus de diversas formas. Havia o reino como aquele referido no judaísmo com a esperada vinda do Messias. O problema era que as pessoas procuravam o reino em termos políticos, um reino de liberdade longe dos líderes romanos. Mas Jesus disse que o Messias nascia através da dor e o reino seria aquele que serviria para abrir os corações dos fiéis e não para ser conquistado por poderes políticos. Jesus ensinou então que haveria um futuro reino e que, apesar de todos os fiéis fazerem parte do reino aqui e agora, haveria um tempo em que aqueles que não reconhecessem Deus poderiam ver o reino e toda a sua glória e seria julgado por ele. Parte dos ensinamentos de Jesus falava sobre a destruição de Jerusalém pelos romanos, enquanto que outros aspectos se referiam ao fim dos tempos, quando o mundo seria destruído. O reino de Deus, então, é aquele que fica no coração das pessoas, tanto agora quanto no futuro e na eternidade. Jesus não fez todos os seus ensinamentos pela Galiléia e também nem sempre falou a grandes grupos de pessoas. Algumas vezes ensinou em lugares pequenos e distantes, para apenas uma ou duas pessoas. Algumas pessoas não queriam que os outros soubessem de seu interesse em ouvir os novos ensinamentos do homem de Nazaré, e por isso esperavam até ficar escuro. E se encontravam em ruas escuras e desertas, bem no coração da velha cidade de Jerusalém. Em uma noite fria e escura, pelas ruas desertas da velha Jerusalém, a figura sombria de um fariseu caminhou para ver Jesus. Seu nome era Nicodemos. E ele não concordava com os outros fariseus e as suas atitudes. Ele fez uma grande diferença na maneira como chegou até os ensinamentos de Jesus. Ele queria saber sobre essa nova vida da qual Jesus falava a respeito. Jesus disse: "Você deve nascer de novo." E Nicodemos respondeu: "Mas como um homem pode nascer novamente, entrando no ventre da mãe pela segunda vez?" E Jesus disse: "Você precisa nascer com o Espírito de Deus." Em todo o mundo deve haver milhares ou milhões de cristãos que querem falar sobre nascer de novo. E descobrindo novas vidas de uma forma tão dramática que apenas por ter ouvido Jesus falar era como se tivesse nascido de novo. Essa nova vida era o quarto aspecto dos ensinamentos de Jesus. O quinto e último aspecto dos ensinamentos de Jesus tinha a ver com assuntos complicados de pecado e salvação. É um assunto delicado, pois, honestamente, no mundo ocidental fazemos confusão nos ensinamentos de Jesus no quesito pecados. Vocês sabem que fizemos uma longa lista de pecados que não devemos cometer, mas Jesus nunca chegou a escrever uma lista com coisas que não devemos fazer. Ele não trouxe, nunca apresentou uma nova lista de mandamentos daquilo que não devemos fazer. Ao invés disso, ele nos ensinou sobre a verdadeira natureza do pecado. O pecado não é fazer algo errado, mas pecado é estar distante de Deus, estar alienado de Deus, como um carneiro que foi perdido. Então, em seus ensinamentos, ele frequentemente citava situações do carneiro que se perdeu e ficou separado do resto do seu rebanho. Ou sobre um filho mais novo que saiu de casa e cujo pai ficou preocupado com ele. Estar separado de Deus, ou estar alienado de Deus, significa estar